Vamos lá, Marcelo, o que é biomagnetismo, que é o assunto que a gente traz como tema nesta tarde? Fala no microfone. Você deve se lembrar quando os primeiros astronautas foram à Lua, eles vieram com a perna direita mais curta. E isso provocou uma curiosidade incrível nos americanos. Todos os que viajaram para a Lua vieram Todos. com a perna mais curta? Olha só, não sabia não. E eles contrataram um médico para fazer pesquisa para saber porquê que a perna direita encurtou. Esse médico, depois de pesquisas, de muitos estudos, chegou à conclusão: quando você tem alguma região patogénica, alguma região doente no teu corpo, e você põe um ímã negativo sobre essa região, a perna direita encurta. Foi essa a possibilidade que eles acharam para justificar? É? Exatamente. Interessante. 1969. Os anos passam. O Dr. Góes Duran, mexicano, está com um paciente aidético, muito doente, em último grau, não sabendo mais o que havia de fazer, com os recursos todos esgotados. E ele lembra-se dos estudos feitos por esse médico sobre o biomagnetismo. E resolve verificar se em algum ponto do organismo desse paciente tinha a perna encurtada com o ímã negativo, com o campo magnético. Ele foi negativo. simplesmente testar. Está Sem empiricamente. nenhum ainda procedimento científico, nada. E aí pega no ímã negativo, no lado negativo, e começa o que nós chamamos hoje de rastrear todo o corpo. Sim. E vendo se a perna direita encurtava. Mas encurta visivelmente? E a perna direita não havia meio de encurtar. Aham. Ele devia já ficar meio desesperado. E quando chegou ao timo, a perna direita encurtou, Involuntariamente. involuntariamente. Exatamente, era até esse ponto que o médico anterior ia, ele não pesquisava além disso. Portanto, ele encontrou algum ambiente que sensibilizou a perna dele encurtada. Ele deixou o ímã preto lá no timo, e com o outro lado do ímã diz: bem, se a perna encolheu com o ímã no timo, em alguma outra parte do corpo, a perna tem que emparelhar. Ah, tá. E essa é a grande novidade. E nasce exatamente o biomagnetismo, a bioenergia magnética, o par biomagnético, como se chama originalmente. Ele pega no lado vermelho e começa A rastrear. a rastrear. E quando chegou ao reto, a perna emparelhou. Então ele descobriu que ali estava um par. Aí é Desequilibrado o primeiro par que aparece no biomagnetismo é o exatamente esse par, timo reto. Aham. E acontece que, passados uns dias, umas semanas, o aidético não tinha mais vírus Da AIDS. da AIDS. E a Exatamente. medicina tradicional já sabe disso? Não sei. Precisa contar para ele. Não sei. Quer dizer que essa técnica de biomagnetismo Ela foi criada nasce- pelo doutor Góes Duran, mexicano. mexicano, E nos anos? nos anos 88. Em outubro, exatamente em 22 de outubro de Tá, 1988. e nós estamos sabendo disso agora no século XXI, é isso? Mais ou menos? Os países de língua hispânica É. conhecem já bastante esta técnica. Tá, Hoje no mundo deve ter cerca de 100 mil terapeutas. já tratando disso. Já tratando Mas que disso. prazer e que honra, né? Eu ter aqui pessoas que estão com uma técnica que no Brasil ainda não está muito divulgada e eu poder ser o portador, Exatamente. através do Sintonia, de falar disso, né? Vamos lá, Ivan, e o que é o seu fundamento científico, por favor, com relação ao biomagnetismo? Ok, o biomagnetismo, na realidade, ele é uma terapia de cura natural, não invasiva, que utiliza, então, pares de ímãs com os seus campos magnéticos, ímãs de média potência. Quando o Marcelo comenta das experiências do Dr. Góes, até então, o Dr. Góes vinha fazendo experiências já com ímãs de muito baixa potência. Esses ímãs que normalmente se utilizam para
colchões magnéticos, travesseiros, que normalmente prometem desinflamações, etc. Mas são ímãs com uma potência muito baixa. Aham. Depois do advento do médico americano, com a informação de astronautas, etc., o Dr. Góes começou a pesquisar com ímãs de mais potência. Isso, para você ter uma ideia, dos 40 Gauss, que é a unidade de medida, o Dr. Góes começou a trabalhar com 2.000 Gauss, 2.500 Gauss. Esse que você nos mostrou tem quanto? 2.500 Gauss, aproximadamente. Tá. Isso. Né? Então, aplica-se pares de ímãs com polaridades opostas em regiões do organismo que estão em desequilíbrios e que provocam enfermidades. Né? Através desta aplicação de pares de ímãs, você recupera naturalmente o estado original de neutralidade e de saúde da pessoa. Okay? Na realidade, todos nós temos, como seres humanos, nós temos algumas especificações de fábrica. Já vem pronto, já está no manual, né? Isso, nós nascemos com algumas especificações de fábrica, temos um manualzinho. Né? Existem algumas importantes e conhecidas, por exemplo, nós temos nossa temperatura corporal, desde que a gente nasce, 36 graus e meio. Né? Acima disso, você começa com a febre, estado febril e suas consequências. Abaixo disso, você tem a questão de hipotermia, né? que igualmente traz problemas potencialmente muito sérios. Né? Quer dizer, você tem temperatura e uma faixa de estado natural de saúde. Você nasce com 75% de água, basicamente nós somos água. Né? Acima disso, você começa a ter a retenção de líquidos, aumento de pressão, engorda, inflamações, inchaços, melhor dizendo. Né? Abaixo disso, você começa a ter desidratação, etc. Ou seja, são especificações importantes para manter a nossa homeostase, ou seja, o nosso equilíbrio. Então, só uma pergunta de curiosidade minha. Nós temos bactérias, fungos, temos um monte de coisa que faz parte do nosso sistema, né? Correto. E dizem que a gente não viveria sem as bactérias? Existem tipos de bactérias, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas existe uma especificação importantíssima, que é a especificação de pH. O pH é uma medida do nível de acidez ou alcalinidade, okay? E varia de 0 a 14, sendo que um pH neutro é 7. Nós nascemos com um pH médio, nosso organismo, em torno de 7, mais ou menos 0,3, ou seja, de 6,7 a 7,3 é um pH médio do nosso organismo. Nesse estado de pH, nessa faixa de pH, nós dizemos que nós estamos num estado natural de saúde. Okay? O nosso problema é que, muitas vezes... O biomagnetismo pode tratar. Humberto, olha, o biomagnetismo ele vai tratar todos os tipos de desequilíbrio. Nós na nossa até técnica, mental, não? Desequilíbrio. Até mental depressão. Também? É mesmo? Puxa, que bom. Se a gente entende que, por exemplo, um processo de depressão, ele pode estar ligado a uma mudança a nível de bioquímica do cérebro, tudo no nosso cérebro, tudo no nosso corpo é bioquímica. Né? Então, se eu mudo o pH, se eu mudo a acidez, se eu mudo a alcalinidade do cérebro, claro que vai mudar a resposta, a interpretação do mundo. E você já teve experiência lá na clínica de tratar a depressão? Nós tratamos, né, tanto eu como o Ivan, Marcelo, nós tivemos Os três são terapeutas da Sim. área, viu, gente? Aqui depois nós vamos passar o telefone, passar os cursos, porque eu sei que isso aqui vai bombar no Brasil. Vamos lá. Então, assim, tem pessoas que respondem mais rapidamente, tem pessoas que demoram um pouquinho, mas normalmente a resposta é muito boa. Né? A maior parte das pessoas que nos procuram vem com desequilíbrios físicos. Né? Claro que se vier... Colesterol ajuda? Colesterol, alergias, toda a parte de herpes, quando tem herpes óssea que pega nos nervos intercostais e dão aquelas dores incríveis e que normalmente pode durar de 2 meses a 2 anos as dores.
né? E não tem o que tire as dores. Verdade. Né? Toma remédio, diminui, né? A ação, a ferida desaparece, mas a dor continua. Então nós temos casos de a pessoa deita na maca com dor, você diz assim, de uma dor de 0 a 10, 10, eu tenho 10 de dor. Depois de 1 hora e 15, ela sai da maca e fala, nossa, minha dor, 90% da minha dor sumiu. Nossa, que delícia. É maravilhoso. Que satisfação isso, vocês devem ter de fazer isso, né? né? É maravilhoso, né? Quando tem esse reconhecimento. Né? Entendi. O Cássia, e existe comprovação científica da eficácia da técnica? Assim, na verdade, o Dr. Góes nunca se preocupou muito. Ele registrou. Certamente ele registrou. Não existe um registro de patente nesse sentido. Não existe uma patente. Né? Se chegar um esperto lá e falar, eu inventei Dr. isso, vai levar, então. É porque na área da saúde dificilmente isso vai acontecer, porque é uma técnica. A gente chama de técnica de cura, é isso? Né, uma técnica integrativa. A gente trabalha com qualquer outro tipo de técnica junto, em conjunto. Né? Isso não exclui o tratamento médico, o homeopata, né? Em absoluto, muito pelo contrário. A gente sempre está a favor do paciente, nunca contra nenhum outro tipo de tratamento. Certo. Marcelo, como que você soube do biomagnetismo? Como é que ele chegou no Brasil? Como é que vocês são os portadores dessa notícia? Beth, em 2004 eu estava nos Estados Unidos e soube que estava com câncer de próstata. Câncer, todo mundo sabe, não é? O que acontece nas nossas mentes, na nossa família e com os nossos sentimentos. Não é? Sem dúvida. É um sentimento horrível. Não é? Você acha que... Acabou o mundo, né? Acabou, todos nós sabemos que vamos morrer. Quando dizem você tem câncer, a pessoa que põe uma data, não é? Olha, você a partir de agora sabe que vai morrer daqui a 2 anos, 3 meses e 2 dias, não é? É horrível. O que é que eu vou fazer? 2000 e quanto você falou? 2004. O senhor não está aí, cara. Olha só que beleza. 11 anos atrás. Eu estava nos Estados Unidos e fui operado nos Estados Unidos. Operei, o médico falou, olha, se durante 3 anos não houver recidiva, é porque você está curado. Curado. Passados 5 anos eu tive recidiva. Ah, meu Deus. Tive recidiva e já estava no Brasil de novo. E aí fiz um tratamento de rádio num bom hospital brasileiro. Fiz 36 sessões de rádio. Passado 3 meses, o meu PSA estava aumentando de novo. Passado 6 meses, aumentou ainda mais. E os médicos não encontravam uma explicação óbvia para o que estava acontecendo. E eu virei para a minha mulher, para a Cássia, e disse, eu não me conformo, eu não vou morrer disso. Né? Que bom, isso é lutar, né? Não é? Garantir o seu papel aqui, né? Começamos a pesquisar todos os tratamentos alternativos que havia pelo mundo fora. Sim. E encontramos esse tal de biomagnetismo, chamado... Mas buscando na internet? Na internet, chama-se Par Biomagnético Médico. Telefonando também, na época, para Portugal, para o México, para os Estados Unidos, onde a gente tem amigos, né? A gente telefonava para saber de comprovação das várias técnicas. E esse par biomagnético médico chamou muito a nossa atenção porque não é invasivo. Realmente não tem... A pessoa nem tira a roupa, né? Nada, A roupa do jeito que você nada. está, você deita. Você deita e entra. Aí eu tentei uma consulta com o Dr. Góes. Não consegui. Não consegui. Que pena. E aí eu soube que ele ia dar um curso. Eu disse à minha mulher, olha, vamos fazer o curso. Lá no México. Ele é obrigado a ver-me, né? Durante o curso, fora do curso, sei lá. Né? Vamos ao curso. E fomos para o curso. O curso foi 4 dias, né? 3 ou 4 Foram dias. os 3 fazer o curso? Não, fomos só os 2. Nós dois. Nós saímos do curso assim, completamente extasiados. Né? Nós íamos de férias para os Estados Unidos depois. As nossas férias foram passadas dentro do quarto do hotel, fazendo brincando passeio. com os pés. Encolhe, não encolhe, põe ímã. Um fazendo o outro. Fazendo o outro. Qualquer pessoa, porque você não é, estou lendo aqui que você é engenheiro mecânico. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser um veículo para fazer isso? Porque o ímã é que atua, não é você. É o ímã é que atua. Mas você não tem que entender um pouco mais do corpo humano? Sim.
Na medida que você vai praticando, você vai entendendo Tá. cada vez mais, você vai ganhando E vocês prática. devem ter sido os melhores alunos do Dr. Góes, né? Não sei. Bem dedicados, eu diria. Imagine, super interessados. Tinha muitos médicos lá, muitos médicos também. Tá, e o biomagnetismo, ele se preocupa mais com as causas ou com os efeitos? O biomagnetismo, ele, Olha para a câmera, para que o Uhum. pessoal possa... ele sempre procura a causa primária dos problemas. É muito importante buscar a causa primária, nunca o seu efeito, né? A gente sabe que uma grande quantidade de enfermidades são de origem microbiana ou então de origem disfuncional, por exemplo, disfunções de glândulas, de órgãos, de sistemas, né? E foi interessante que o Dr. Góes, ele descobriu que determinados tipos de micro-organismos tinham sempre preferências para se localizarem em determinadas partes específicas do corpo humano. Né? Então, bactérias específicas em locais específicos, vírus específicos em locais específicos, assim por diante. Então, na realidade, buscar a causa muito mais do que o efeito é conseguir localizar exatamente, né, onde estão os determinados tipos de micro-organismos, sejam eles vírus, bactérias, etc., né, que estejam acarretando aquela determinada enfermidade para uma pessoa. Uma vez que se localiza, se conhece, se aborda o protocolo adequado, nós conseguimos impactar esses locais com os ímãs e a pessoa naturalmente melhora. Ou seja, é importante dizer que os ímãs, eles não curam. Os ímãs, eles induzem a cura. Entendi. Eles- Depois o organismo, ele Isso, mesmo faz todo o isso, processo, né? exatamente. Ele ajuda o organismo a se recuperar, a levantar o seu estado de saúde por si mesmo. Ainda bem que hoje eu prestei atenção, hein? Porque às vezes eu dou uns fora, né? Eu tô aqui conversando animado com meus convidados e o cara lá não me avisa e cá estamos. Como vocês sabem, nós estamos no programa Sintonia, hoje com um tema muito interessante, que é o biomagnetismo, uma nova técnica revolucionária de cura que procura estabilizar, harmonizar os nossos pares de... Fala o que é? Dentro de nós, que a gente tem que estar tudo desequilibrado, os ímãs vão lá e equilibram, né? Equilíbrio o pH. Equilibra o pH. Então, não é que vai servir para uma coisa. Conforme a Cássia estava comentando, pode tratar diabetes, tireoide trata também? tireoide, Herpes, uma série de males que o gastrite, organismo... Gastrite também? gastrite, refluxo, Depressão, refluxo. E sabe como? Mostra pra gente aí. Cadê o ímã? Parzinho de ímã. Com simples ímãs. Ó, eu posso falar, porque eu estou fazendo esse tratamento aqui, para ver se melhora um pouco a cabeça, ó. Esses ímãs, positivo e negativo, vai rastreando, tô aprendendo? Isso, tá, Eu vou isso fazer esse mesmo. curso, hein? Tá certinho. Tá. Vai rastreando e descobre onde é que está em desequilíbrio e cura. Até a AIDS eles já tiveram boas perspectivas, né? Muito bom. Cássia, como é que é o processo quando uma pessoa procura você para fazer esse tratamento de biomagnetismo? Assim, normalmente nós podemos perguntar para pessoas por que ela buscou, ou se a pessoa não quiser falar, também não há necessidade, porque o próprio rastreio, que é essa localização dos desequilíbrios, naturalmente vai trazer essa questão. Você poderia dar o exemplo que você deu antes do programa? Não precisa falar nome. Não, claro, Você pode claro. dar o exemplo? Posso Porque eu dar o fiquei exemplo. chocada com o que ela acabou de me contar. Vamos lá, conta É que foi assim, uma pessoa. não é mágica, não é ciência, né? Nós temos cada parte do corpo, o Dr. Góes descobriu, através do seu protocolo, que abriga, né, a casinha de algum tipo de micro-organismo. Então, na clínica apareceu uma moça extremamente simpática, muito extrovertida, dizendo que ela tinha sido encaminhada por uma aluna minha. E ela disse que não ia me dizer o que ela tinha, porque ela é muito desconfiada. Já tá te testando, hein? Que ela era muito desconfiada, porque ela já tinha ido em muitos lugares e as pessoas acabam abusando da inocência dela e que ela
Se fosse bom mesmo, eu Você ia iria descobrir descobrir. o que ela tinha. Assim, bom, Você ficou em dúvida se você descobriu? Não. Você tinha certeza eu que você tenho descobriu? certeza, porque Tá. a técnica, ela dá essa certeza. Tá. Né? É uma técnica simples, mas não é E simples. você teve muitas tentativas para acertar? Não, a gente corre um protocolo de localização, né, onde, que perguntava, da localização dos desequilíbrios, e quando chegou num determinado desequilíbrio, eu tive a resposta de que era aquele desequilíbrio. Né? Então, quando coloquei o ímã, que é o par, né, do anos, né? Então, quando eu coloquei esse par, o negro, que o Ivan tinha explicado, quando a gente coloca o negro, né, E o vermelho? no ânus, houve um encurtamento da perna. Ah, então, é isso que você precisa Lembra? esclarecer para o Então, nosso... quando nós colocamos... Encurta a perna quando Isso, tiver desequilíbrio. quando nós colocamos a polaridade negativa no ponto de desequilíbrio, né, normalmente a perna direita tem um encurtamento. Involuntário. Involuntário, totalmente involuntário. Né? Entendi. Mesmo que a pessoa fale, não vou encurtar, Não vou deixar minha não perna. vou deixar, não adianta. Aham. Né? Há um encurtamento, há uma resposta muscular É fantástico, a esse, né? a esse efeito. E aí, quando coloco o ímã positivo na sua ressonância, que no caso desse ponto que eu estou dizendo também é ânus, então ficou ânus. Né? Então, esse é um par de papilomavírus. Ele causa verrugas vaginais ou contribui para causar cistos, pólipos em qualquer parte do corpo, até mama, Tá. né, em qualquer parte. Então, depois que eu fiz todo o rastreio, e aí eu falei, olha, não quer dizer que você tenha, É uma sugestão. né, assim, esse tipo de par normalmente acaba trazendo verrugas vaginais. Pode parar. Já confiei. Acertou? Exatamente isso. Eu busquei, fiz cauterização, mas isso não sai da minha cabeça, porque eu fiquei muito impressionada com esse fato e acreditei. E agora você vai fazer as Isso, agora consultas com outros pares e ela vai se fez curar. uma sessão e agora ela vai voltar 2, 3 ou 4 vezes até o padzinho já não demonstrar mais o desequilíbrio. Quando Não, mas isso é acontecer, fantástico, gente. Se ela a gente já, puder a gente contar com isso. considera que já está livre. Ah, e não tem como mostrar aqui assim em mim alguma coisa sobre isso aí? Nós teríamos que... Mas deitar não vai ser possível. Não, teria Só que ser deitar, com porque as tem que pernas, Então, né, até- então explica lá. Vocês fazem um risquinho na perna. Normalmente não precisa nem risco, com sapato mesmo dá, né? É. Então, o que a gente vai, Estica a gente a perna. coloca, estica a perna, pode fazer sentado, ou se tivesse uma mesa, a gente põe sentado na mesa, ou numa cadeira, ou deitado. Então, nós vamos colocando os ímãs. Põe um né? ímã. Por exemplo, põe um ímã Vamos lá, que você falou do timo, né? preto, O voltado. preto. Isso. Tá. Eu não preciso do microfone, preciso? Eu pego... Fala né? alto. Então, nós colocamos o ímã negro em algum ponto do corpo e aí medimos a posição da perna. Então, na maca, bem direitinho, nós vamos medir aqui. Então, se há um desequilíbrio, a perna direita... É sempre a direita? É sempre a direita. Né? A perna direita tem um encurtamento. Né? E Isso significa que tem alguma que coisa tem errada. um desequilíbrio. E aí, colocando, por exemplo, supostamente o outro ponto em alguma outra parte do corpo, segura aqui. Então, se esse fosse um par, Preto, lado preto. o lado Preto. não, preto lá, vermelho Ah, aqui. o vermelho. Né? Preto. E aí, então, a perna voltaria No para o seu lugar. equilíbrio. Nossa. Né? E aí isso vai se repetindo, vai vai se repetindo, e aí harmonizando. nós vamos descobrindo quais são os pontos em desequilíbrio. Nossa, olha só que espetáculo. Essa é a beleza da técnica. Né? Não precisa tirar roupa, não precisa nada. E fora que é um apenas- relaxamento. Eu saí de lá, o que eu falei pra Gabriela, a gente sai levitando, né? É depois de uma muito consulta. relaxante, é muito bom. relaxante. Ivan, quantas sessões são necessárias assim, para que anulem os sintomas? Bom, essa é uma pergunta difícil de se responder, mas em média, 2 a 5 sessões normalmente é o que a gente experimenta. Não tem contraindicação. Nada. Pode fazer. Não, nesse sentido, não tem. Existem algumas contraindicações clássicas do biomagnetismo, né, Quais seriam? que é principalmente a realização em conjunto
A realização de quimioterapia, Ah, tá. radioterapia, a utilização de marca-passo, é uma contraindicação. Nossa, já pensou se põe isso aí e começa a dar Pois uma é, aceleração? a né? bateria do marca-passo pode descarregar. Né? E normalmente a gente evita a aplicação do biomagnetismo em início de gravidez. Tá. Não porque seja uma contraindicação propriamente dita, mas é mais porque a pessoa poderia sofrer de repente um aborto que não tem nada a ver com biomagnetismo. E vai dizer que foi por causa disso. E poderia Cuidado. relacionar É possível, né, gente? devidamente. Cuidado. Então a gente procura... O Marcelo, por exemplo, as pessoas vão estar ouvindo aqui. Onde é que pode procurar você? Você quer deixar um telefone, um site, alguma coisa? Pode Então, olhar para a câmera e deixar lá. Exato. Nós temos um blog que é bioenergiamagnética.blogspot.com.br. Bioenergia magnética, as iniciais são o BEM, B-E-M, que são as nossas Sim. iniciais. Tá, e o telefone? Telefone. Vocês também podem usar o e-mail, que é bioenergiamagnética@hotmail.com. Ou então o telefone de Campinas, que é o 19 99213 4088. Então, esse trio, eles estão sediados em Campinas, porém eles estão fazendo um bem, porque eles promovem cursos para pessoas que se interessem pelo assunto. Se você que está nos assistindo achou interessante, procura saber mais e liga para eles para saber quando é o próximo curso em 2016, né? Vai ter Fevereiro. planejamento? Fevereiro tem um curso? Tem. Então, eu particularmente conheço várias pessoas do meu grupo de estudos de antroposofia que fizeram o curso esse ano em maio, né? Foi em São Paulo, né? Teve um em São Paulo. Tem Foi em São Paulo. 3 grupos em São Paulo. É. E já estão trabalhando com isso, independente da profissão deles. Porque vocês veem aqui, eu tenho um engenheiro e um químico. Gente, resolveram dar aquela virada de chave que é tão importante. É verdade. Muito obrigada, eu estou muito honrada com a presença do Ivan Persson, Antônio Marcelo e a Cássia Guelfi, que vieram trazer aqui uma novidade ao programa Sintonia, que é uma técnica de cura revolucionária não invasiva, que trata-se do biomagnetismo. Maiores informações vocês têm aqui mesmo no programa. E eu espero que essa tarde de quinta-feira, que encerra Novembro Azul, eu já estou atrasada. Novembro Azul, por isso que eu estou assim travestida de azul, possa também encontrar eco nessa informação que eles acabam de dar. Porque se existe uma possibilidade da gente manter o ser humano nesta terra, cheia de buracos, cheia de obstáculos, e a gente possa mostrar uma luz no fim do túnel, alguma coisa que vai fazer bem, eu me sinto feliz de ser a portadora, de trazer vocês. E tenho certeza que daqui vocês vão para outras TVs agora, hein? Nós, com certeza, vamos lá, vocês têm que ir em vários programas para divulgar mais isso. E as pessoas possam levar uma vida melhor e com boas notícias. Obrigado pela presença e até a próxima quinta, que eu vou trazer uma mulher incrível. E não vou contar o nome porque eu gosto de surpresa. Boa tarde e obrigado pela sua presença mais uma vez.